Então, boa tarde a todas e a todos. Queria, obviamente, agradecer a presença de todos e a participação, de forma especial aos colegas aqui do Executivo, também aos nossos colaboradores aqui presentes. Enfim, esta é uma reunião ordinária, não vislumbro a presença de público e, portanto, vamos dar início ao PAOD no que diz respeito aqui às intervenções dos membros da Câmara Municipal. Eu tenho aqui 3 notas para partilhar com os colegas antes de vos dar a palavra. O primeiro é, obviamente, tive o gosto de, durante o passado sábado, ir ao segundo aniversário do Oeste Clube de Ginástica. Enfim, é um clube que já vem fazendo uma atividade que já é expressiva, com cerca de 150 atletas atualmente e, portanto, que está a trabalhar numa parceria também com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários nas suas instalações e, obviamente, em nome do município, endereçar os parabéns a todos aqueles que fazem o clube acontecer com grande sucesso até à data e, portanto, votos de muitas felicidades. Depois, dá nota também que decorreu no passado dia 17 de outubro a Assembleia Sénior, a Assembleia Municipal Sénior, desta feita na Universidade das Gerações, no átrio do Pavilhão Multiusos. Tivemos a representação, para além da Santa Casa da Misericórdia, que já vem sendo hábito, tivemos também o Centro Social da Freguesia da Ranhó, tivemos também os Centros de Convívio Sénior e a própria Universidade das Gerações, com as bancadas que puderam ter lugar naquele dia, e depois tivemos também participação de público e informação muito interessante, e portanto queria obviamente também, em nome do município, e que estivemos presentes enquanto Executivo, mas cumprimentar a Sra. Presidente e a Assembleia Municipal por mais esta iniciativa de ouvir os nossos séniores. Depois, dar uma nota também sobre as intempéries que temos tido, enfim, as tempestades que têm passado aqui pela região e pelo país. Felizmente, não tivemos aqui danos muito significativos a registar. Eu, por acaso, já falei da Assembleia Sénior, entretanto chegou a Sra. Presidente, mas já tinha falado da Assembleia Sénior. As intempéries, felizmente, desta vez não trouxeram grandes sobressaltos. Exceção feita a uma circunstância que já se vem repetindo e que tem que ver com a Estrada Nacional 248 no sentido de Sobral, já à saída do Concelho da Ruda, e que, enfim, nós temos, obviamente, pressionado muito as infraestruturas de Portugal para apresentarem uma solução mais duradoura, porque, de facto, neste momento a solução que está criada é uma solução ainda precária e só uma espécie de remendo, mas, enfim, já foi possível repor as condições mínimas de segurança para a circulação rodoviária no local. Em todo caso, ainda não está resolvido o problema de fundo. Nós estamos a falar com as infraestruturas de Portugal, inclusive também com o Governo da República, através do seu Ministro e do seu Secretário de Estado das Infraestruturas, que estão conhecedores desta matéria, que há já um concurso lançado para se resolver o problema da drenagem da Estrada Nacional 248, mas até essa obra avançar, e esperemos que seja o mais brevemente possível, de facto há ali alguns constrangimentos que, obviamente, em nome do município, eu gostaria de apresentar as desculpas, não sendo, obviamente, uma estrada de competência direta de gestão do município, porque é uma estrada nacional, como sabem, mas, de todo modo, estou consciente das dificuldades e dos constrangimentos elevados que esta circunstância tem determinado na vida das pessoas e, portanto, o que posso fazer é prometer um empenhamento junto da IP para que a solução seja encontrada definitivamente o mais rapidamente possível. Basicamente era isto que tinha para partilhar convosco neste período antes da ordem do dia. Agora, naturalmente, aceitarei as inscrições dos colegas para intervirem neste ponto da ordem de trabalho. Vou começar pela ordem das inscrições. Sr. Vereador Paulo Brito, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento naturalmente todos os colegas do Executivo Municipal, Sra. Presidente da Assembleia, os colaboradores do município também. Dar aqui nota de 3 ou 4 aspectos que me parecem importantes. A primeira é que, no que respeita à limpeza e transposição das linhas de água do concelho, ficará hoje, de princípio, terminada a intervenção no Rio Grande da Pipa. Portanto, numa perspectiva, como tinha também já referido, por mais do que uma ocasião de desmatação seletiva, de limpeza sem a colocação de maquinaria pesada no leito do rio. Se tudo correr como previsto, e assim o tempo o permita também, amanhã mesmo evoluirá para a Ribeira da Barriga, nomeadamente quem entra para a Rua do Casalinho, ali junto ao Trevo, para o lado
para o lado do Lagar do Mário, tudo por ali atrás também numa limpeza e desmatação feita manualmente, até pelas condições da própria ribeira. Por outro lado, está a decorrer também agora num ritmo bom, porque houve uma avaria no equipamento e já está de regresso, a limpeza e desobstrução da ribeira de matos entre a Alcoela de baixo e a Alcoela de cima, aí numa perspectiva de uso de maquinaria mais pesada. Dar também nota que a empreitada de expansão da rede de saneamento de saneamento em baixa na bacia do Carrasqueiro está a decorrer em bom ritmo, as coisas estão a evoluir de forma até bastante aceitável, vamos ver se assim se mantém. E dizer-vos também que brevemente a empresa abrirá uma terceira frente de obra, porque estão a trabalhar em duas no Carrasqueiro, que tem a ver efetivamente com a substituição do coletor de saneamento entre o Centro Convívio Sénior e a estação elevatória de Arruda dos Vinhos. Por outro lado, gostava de informar também o Executivo que no próximo dia 13 de novembro, se tudo correr como previsto, e até lá iniciar-se-á a terceira ronda de lavagem e desinfecção de contentores de RSUs, naquilo que é um compromisso manifestamente assumido pelo Executivo Municipal, porque sabemos bem da importância do aumento da frequência das lavagens e desinfecções dos contentores de RSUs, quer em termos ambientais, quer mesmo em termos de saúde pública. Um outro tema que já era para ter sido concretizado, mas a empresa teve outras intervenções que cronologicamente estavam primeiros do que esta, tem a ver com a poda das famosas palmeiras da urbanização da Fonte do Ouro e, portanto, se tudo correr bem e como previsto, e se o tempo, as condições climatéricas o permitirem, presumivelmente na quinta-feira, pelo menos na quinta-feira, ou, na pior das hipóteses, no início da próxima semana, será finalmente concretizada a poda das palmeiras da urbanização da Fonte do Ouro, por empresa naturalmente especialista na área, de acordo com as orientações que são emanadas do próprio relatório do Instituto Superior de Agronomia. Obrigado. Palavra ao Sr. Vereador João Pedro Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Assembleia, muito boa tarde. Tenho aqui algumas questões que gostava de deixar. A primeira tem a ver com a formação que houve de Arruda a Compostar, nomeadamente no dia 14 no âmbito de Natura Arruda e no dia 21 de outubro em Nossa Senhora da Ajuda, qual o balanço da mesma, quantas pessoas é que participaram em cada um dos eventos e agora quando é que estão previstos mais para dar resposta à entrega dos compostores que ainda temos para entregar. Também, no dia 2 de outubro, foi referida aqui na reunião de Câmara pela vereadora Ruth a impossibilidade da conclusão dos trabalhos de realização das faixas de combustível. À data havia poucos homens e não foi possível concluir os trabalhos na freguesia de Santiago e realizarem a reunião. Foi também informado que se iria contratar a Simoeste, através do Sr. Presidente, de forma a que os chapadores viessem ou então teriam que ser feitos pedidos de orçamentos para a conclusão dos trabalhos. Ponto de situação em relação a esta situação, como é que se encontra, qual é que foi a resposta da CIM e se os trabalhos já foram realizados. Na mesma reunião foi também solicitado também um ponto de situação em relação à transferência da sede provisória da ARAT, que também foi falado que se iria contratar de novo a associação para fazer a transição da sede, uma vez que o Parque Caminho já está em funcionamento, também qual a situação e para quando é que está prevista a abertura da sede lá junto ao parque. E em relação também, outro assunto que foi falado nessa reunião, em relação ao plano de alcatroamento, se existe alguma novidade, à data havia trabalhos que ainda eram precisos concluir em algumas intervenções, outros que ainda tinham que ser dado início, e era para saber se havia novidades em relação a esses. E também aproveitando este assunto das estradas e sabendo também já que só está previsto para o final de 2024 a intervenção a fundo para a variante A de Mourão, se está previsto algum tipo de trabalho de reparação, uma vez que achamos que é importante realizar a manutenção da estrada devido ao elevado mau estado em que ela se encontra e principalmente porque é uma estrada com muito uso, principalmente por pesados
e nessa zona que vão tanto para Amarão como para Arranhão. Obrigado, era isto. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Vice-Presidente, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente, os colaboradores do município, os colegas do Executivo também, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, dar só algumas notas e começar pelo evento maior do calendário mais recente, a 26ª Festa da Vinha e do Vinho, e deixar aqui umas palavras de agradecimento a uma lista que é extensa, que permitiu a realização e um feedback positivo que tivemos acerca do evento, começar pelos colaboradores do município que, mais uma vez, foram incansáveis e tiveram disponibilidade a que já estamos habituados, também aos apoios que foram muito diversificados, aos produtores, às organizações, apoios institucionais, às nossas artesãs, porque o artesanato também é uma valência muito relevante nesta Festa da Vinha e do Vinho, depois aos nossos produtores de vinho, participantes, aos restaurantes, no que diz respeito à Gala da Rainha da Festa da Vinha e do Vinho, às lojas participantes, que nesta edição foram em elevado número, também às candidatas em representação das diferentes entidades, aos gabinetes de esteticista e todos os cabeleireiros que nos ajudaram a levar a bom porto também este evento. Depois também uma palavra para o comércio local e aos prémios das candidatas, que foram também uma ajuda preciosa. Depois, em relação à mostra gastronómica a decorrer até dia 30 de novembro, também dar aqui os parabéns e pela adesão dos restaurantes aderentes, que são 12, na rota do Vinho e do Vinho, a decorrer até dezembro também aos 8 produtores aderentes. Foi um evento participado, o dia mais participado foi o sábado, com cerca de 3.000 entradas, muito diversificado naquilo que foi a sua panóplia de oferta, que passou pela formação, também provas experimentadas de vinhos, uma série de iniciativas que fez com que este evento tivesse uma abrangência muito elevada, com provas com os diferentes a Quinta São Sebastião, o Monte de Luna, o Condado Portucalense, o Casal de Monteiro, a Adega Cooperativa, a Casa Patrimonial, também um ciclo de conversas sobre o vinho, uma novidade relativamente à edição anterior, a abertura da garrafa a fogo e sapo pelo Turismo de Portugal, o que fez com que também, consequência disso, logo muito próximo, houve uma presença de um dos elementos da Festa da Vinha e do Vinho, o Condado Portucalense, naquilo que foi o 42º Festival Nacional de Gastronomia em Santarém, onde teve em representação do município. Também em termos de representação, o município esteve presente no Portugal Digital Summit 2023, no fundo é ir em sequência daquilo que é a aposta na inovação do nosso município. No desporto, também dar nota com um programa que já foi aqui falado várias vezes, que é a Hora do Super Quinas. Houve o kick-off da Hora do Super Quinas, o projeto já arrancou, dar-vos aqui essa nota também. Depois, na educação, também deixar aqui uma referência que, mais uma vez, estamos a fazer o acompanhamento a nível da avaliação das refeições nos diferentes centros escolares, sendo que o mais recente foi agora o Centro Escolar do Telheiro, e muitas vezes falamos aqui na questão da qualidade das refeições, para darmos aqui essa nota também. Depois, porque é de parabéns que se reveste esta nota, semifinal e finais do Hip Hop United World Championship em Óbidos, em que o Dance Life Academy esteve ao mais alto nível, com muitos prémios, a lista é extensa, vice-campeões em adultos e cru normal e mega cru, isto tudo a nível mundial, vice-campeões do mundo da mega cru, que é a equipa de adultos, do escalão até aos 17 anos em 4º lugar, até aos 13 em 5º lugar, o mega cru de cadetes em 5º lugar, depois foram campeões do mundo em adultos em duplas, ou seja, 2 elementos a dançar, e a nível mundial também, e outro em 3º, também em duplo. Portanto, deixo aqui os parabéns para a Dance Life Academy, que, sendo um evento com esta magnitude, apraz-me registrar com muito agrado. Também a presença do Dia Nacional das Linhas Touros em Vila Franca de Xira, nós fazemos parte da rota, um Conselho Geral do AEJ, onde foi aprovado o Plano Anual de Atividades, ainda dentro da Festa da Vinha e do Vinho, 2 momentos também importantes, que foi o lançamento do Guia de Turismo, nosso primeiro Guia de Turismo, e a entrada em vigor do Conselho Municipal de Enoturismo. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra à Sra. Vereadora Sandra Lourenço, ao favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes em sala. 4 temas que se reduziram para 3 com a sua intervenção inicial sobre a estrada que liga a Ruda ao Sobral. Festa da Vinha e do Vinho.
quando for possível, gostaríamos que nos fizessem chegar o balanço das contas. Perguntar se já fizeram esse balanço, se consideram que a alteração de data se justificou e se foi benéfica, tendo em conta que se tratou do terceiro fim de semana do mês, uma altura que já é mais difícil para as famílias. Que feedback receberam por parte dos expositores, dos restaurantes e das tasquinhas participantes? Segundo tema, da última vez que questionei, estava pendente uma resposta por parte dos bombeiros voluntários. Em que ponto estamos com a feira semanal? Terceiro tema, protocolo de saúde e bem-estar, em que o município disponibiliza serviços de fisioterapia ao domicílio em situações devidamente referenciadas. Em maio estavam a encetar procedimentos para selecionar os técnicos. Que dados neste momento podem partilhar connosco sobre a operacionalização deste serviço? Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou responder às questões colocadas e agradecendo todas elas, obviamente. Vou começar por agradecer as intervenções de todos, naturalmente que as questões mais diretamente foram colocadas são as intervenções do Sr. Vereador João Pedro e da Sra. Vereadora Sandra. Eu vou começar pelo Sr. Vereador João Pedro. Relativamente à questão da formação Arruda a compostar e ao tema da variante A de Mourão, eu vou convidar o Vereador Paulo Pinto para poder apresentar alguns esclarecimentos sobre esta matéria. Relativamente às faixas de gestão de combustível, eu vou convidar a Sra. Vereadora Ruth também a poder fazê-lo. No que diz respeito às outras duas questões que estão aqui pendentes ainda, vou procurar responder eu a elas ambas. Começando pela questão da transferência da sede provisória da Associação ARACT, aquilo que sei é que o Sr. Vereador Paulo Pinto tem falado pessoalmente com o Sr. Presidente da Direção da ARACT. Neste momento, todos os timings que a ARACT nos deu foram incumpridos para a mudança das instalações. O que nós vamos fazer, já está desencadeado esse procedimento em termos internos, é haver uma notificação oficial por parte da nossa secção de licenciamentos diversos, dando um prazo razoável, que está previsto na legislação, para que seja procedida a essa alteração. Não o sendo feita, a Câmara Municipal naturalmente tomará as diligências necessárias, eventualmente a posse administrativa, para repor a legalidade urbanística no local. Isso significa remover a instalação. No que diz respeito ao plano de alcatroamentos, enfim, nós temos parcialmente o plano cumprido para este ano, não está totalmente finalizado. Eu próprio, por solicitação também, vamos ter uma reunião com a administração da Pragosa, que é a empresa que ganhou o concurso. Neste momento, a explicação que existe para não haver a retoma dos trabalhos é, de facto, as condições climatéricas, ou seja, nestas 3 semanas não foi possível, ainda por cima, com uma intervenção tão extensa como aquela que está prevista na estrada, que liga, no fundo, do Baço ao cruzamento para a Estrada Nacional, que vai para o Sobral, a seguir a Camontes. Enfim, não há condições neste momento dessa intervenção poder ter lugar. Entretanto, também do ponto de vista prático, na Rua da Primavera, em Arranhol, surgiu-nos um constrangimento neste momento que tem que ver com um presumível, já fizemos a videoinspeção e verifica-se que há um abatimento de um coletor de águas residuais e, portanto, isso significa que vamos ter que intervir na Rua da Primavera antes disto acontecer. Por um lado, ainda bem que aconteceu antes da Rua da Primavera ser pavimentada na sua totalidade, mas isso fará atrasar os trabalhos, portanto aí não sei se vamos conseguir cumprir, mas é um evento superveniente que não estava previsto e que pode levar aqui a algum atraso. Mas tudo o resto, eu diria que até 31 de dezembro a nossa expectativa firme é que fique resolvido dentro dos timings que são necessários. Relativamente às questões colocadas sobre a festa da Vinha do Vinho, eu diria que o Sr. Vice-Presidente tem aí para entregar aos seus vereadores o balanço daquilo que é um balanço, sim, que é um balanço mais objetivo, naquilo que é as receitas e as despesas. Pronto, isso é informação de acordo com a transparência como ela exige e demanda, mas de todo modo a questão do balanço, nós gostamos de fazer o balanço também com as pessoas. Nós, obviamente, tivemos a oportunidade, no final do evento, de falar com algumas das pessoas que estavam presentes e vamos procurar fazer uma reunião de balanço mais com as pessoas presentes e marcar uma reunião específica para esse efeito. Como explicámos, no fundo, a alteração da data, eu diria que a festa da Vinha e do Vinho nunca teve
uma data específica prevista. E, tendencialmente é no início de novembro, mas não é como a festa de agosto, enfim, independentemente do que aconteça, é de 6 a 18, ou o mercado oitocentista, que tem sido sempre no primeiro fim de semana de junho. A festa de vinho e do vinho nunca teve, pelo menos de acordo com aquilo que eu conheço, nunca teve propriamente um calendário definido no ano. E, portanto, o que nós fizemos foi tentar desconcentrar, ou neste caso, antecipar a festa da vinha e do vinho em relação a dois festivais que são impactantes com esta, que tem que ver com a Feira da Gulgã e tem que ver com o próprio Festival de Gastronomia de Santarém. E, portanto, a nossa opção foi tentar fazer fora daquilo que é o período de abrangência destas festas. Pode chegar à conclusão, mas de facto, se foi a meio do mês, as pessoas tinham menos disponibilidade financeira. Pronto, nós também fomos sensíveis a isso, tanto que não aumentámos, nem temos aumentado qualquer valor de pressário da festa, nem para os comerciantes, nem para os utentes da festa, ou neste caso das pessoas que querem ir à festa, que pagam exatamente o mesmo valor que pagavam, inclusive no domingo até isentámos o respectivo pagamento, como é do vosso conhecimento, e portanto, mas no fundo a nossa raciocínio foi, se nós colocarmos a Gulgã, na altura da Gulgã, vamos ter desde logo pessoas que habitualmente participam na festa como vendedores, comerciantes, e que não vão ter disponibilidade porque vão optar pela Gulgã, porque é uma feira que tem mais dias e portanto o esforço é mais compensatório, apostando numa festa que em vez de ter 4 dias tem muito mais dias do que esta. E portanto teríamos logo essa dificuldade. Aqui a opção eventualmente poderia ter sido logo colocá-la no início do mês de outubro, ao invés de colocar mais para a frente. Isso dificultava mais os produtores de vinho, num equilíbrio que é difícil porque as vindimas também se estendem mais durante o mês de setembro, como sabem, e portanto logo no início de outubro tendencialmente haveria menos disponibilidade dos produtores de vinho, de terem já vinho para apresentar em condições, etc. Portanto, foi neste equilíbrio que tivemos que tomar decisões e, portanto, mas nada disto está definitivo para o futuro e se chegarmos à conclusão em conjunto com quem nos ajuda a fazer a festa, que são os operadores e os comerciantes, de que é preferível fazer no início do mês, mesmo que isso bata com outras festas, então vamos tomar essa decisão, se for essa a vontade maioritária. Relativamente à questão da feira mensal, de facto, tenho procurado falar com o Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros. A última informação que tenho, de há 2 ou 3 dias, foi que, efetivamente, a nossa contraproposta que enviámos está em análise por parte da doutora Carla Gonçalves e, segundo a informação que o Sr. Presidente me transmitiu, vai haver uma reunião de direção no próximo dia 6 de novembro, e é nessa altura que será deliberado esse tema em conformidade. Portanto, não há nenhuma alteração em relação àquilo que disse anteriormente, ou seja, neste momento a bola ainda está do lado da Direção dos Bombeiros, que no dia 6 de novembro reunirá, presumivelmente, para deliberar esta matéria também. Sobre o protocolo da saúde e bem-estar, eu diria que nós, da parte da Câmara Municipal, temos feito tudo o que está previsto no protocolo. Faltava a operacionalização de alguma questão com a ARS, mas eu depois, se calhar, também vou pedir à Carla para me complementar. Agora, se calhar, iria dar a palavra, já que estás aqui, se calhar fazia já sobre a questão das faixas de gestão de combustível. Pela proximidade. Exato, a questão de proximidade ficava já despachada e depois circulou para aquele lado. Muito obrigada. Cumprimento, em nome da Sra. Presidente da Assembleia Catarina, todos os presentes. Em relação aos chapadores da Cima-Oeste e às limpezas de faixas de combustível. A semana passada, o coordenador Acácio esteve presente numa reunião que é feita entre todos os coordenadores da Cima-Oeste e realmente esta temática dos chapadores vem sempre ao de cima porque eles, quando vão aos territórios, acabam sempre por nunca ficar o tempo, digamos, que é devido. Ou seja, se eles vieram para cá uma semana, o último dia já não é contado porque é o dia de arrumar e ir embora. Em vez de estarem 5 dias, estão 4 dias. E depois há inerente a isso todas as vezes as avarias que existem, etc. Portanto, resumindo, todos os municípios se queixam que os chapadores deveriam estar mais tempo afeto aos concelhos para que possam, de uma forma mais eficaz, realizar todas as faixas que são identificadas pelos municípios, digamos que são, queria competir a estes chapadores. À parte disso, portanto, aquilo que eu disse era nós fomos solicitar orçamentos para realizar as faixas que não foram realizadas por parte dos chapadores
E, entretanto, face à intempérie que tem existido, chegámos à conclusão que não vamos, de momento, avançar com a efetivação dos trabalhos, porque os orçamentos estão a rondar os 3, 4 mil euros. Seria difícil eles virem agora fazer essa limpeza, tendo em consideração as condições dos terrenos que estão demasiado cheios de água, portanto não há essa necessidade, porque não há também o perigo iminente do incêndio. Portanto, aquilo que vai ser feito por parte do Serviço Municipal de Proteção Civil da Ruda dos Vinhos é uma monitorização desses terrenos que não foram efetuados, até possivelmente fevereiro, março, e mediante as condições climatéricas iremos atuar ou não com, digamos, a adjudicação dos orçamentos que temos à data existentes. É só. Okay. Eu sobre este tema dos chapadores florestais daquilo que é acima oeste, portanto, no fundo, posso dar aqui algo mais chega também, porque este assunto foi discutido na última reunião de acima do Conselho Intermunicipal. De facto, aquilo que a vereadora estava a dizer é o sentimento generalizado e o que se está a chegar à conclusão é que nós temos tido dificuldade, sempre tem tido dificuldade em substituir aqueles sapadores que, de um motivo ou outro, deixam de colaborar com as equipas e, portanto, estamos a ter dificuldade na reposição das pessoas. Há aqui um constrangimento que tem vindo a ser apontado como possível causa ou origem deste problema, tem que ver com o facto da equipa estar sediada em Caldas da Rainha, que significa que os funcionários têm que se deslocar para as Caldas da Rainha, as pessoas que não são das Caldas têm um custo elevado no transporte e depois, com a deslocação dos meios, também para os territórios, o que significa que há aqui toda uma ineficiência que se está a gerar com isto. Portanto, há foram aprovadas duas equipas de sapadores florestais para a região da Cima Oeste e, como sabem, os sapadores florestais têm também supervisão do ICNF e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e, portanto, o que está previsto é, eventualmente, haver uma divisão das equipas, ou seja, uma equipa vai permanecer sediada em Caldas da Rainha e, portanto, faz, no fundo, a cobertura dos municípios mais a norte da Cima Oeste e há de haver uma equipa que vai ser sediada entre o território de Torres Vedras, Alenquer, Sobral ou Ruda para fazer o acompanhamento da zona mais sul da região. Está, o secretário executivo ficou mandatado nessa reunião para começar a estudar e a procurar uma solução para esta matéria e, portanto, eu estou convencido que não será no imediato, mas a médio prazo poderá ser uma solução para esta matéria, com isso ganhamos eficiência na resposta dos chapadores no local. Portanto, é o que está neste momento a ser discutido. Sim, já agora, podes... Já comecei a falar, só dar aqui mais uma pequena nota, que nós tivemos no passado dia 21 e 28 de outubro, a formação por parte da FMédica relativamente aos desfibriladores, aos DAEs, que é uma sequência de um trabalho que temos vindo a fazer ao longo dos anos, já implementámos 10 e está previsto agora mais 6. Portanto, foram formados pessoas, os elementos, respectivamente, da Junta Freguesia de Arranhão, Santiago Futebol Clube, do Clube de Cardosas, do Externato João Alberto Faria, pessoal também, trabalhadores do edifício aqui da Câmara Municipal e do estaleiro municipal. Toda esta gente recebeu formação, nós estamos neste momento a aguardar a validação por parte do INEM para que os equipamentos possam vir a ser colocados possivelmente durante o mês de novembro, pelo menos é isso, estamos a trabalhar aqui em novembro, estes mais 6 equipamentos sejam colocados por forma aqui a minimizar alguns problemas que possamos ou não vir a ter de futuro. Ok, obrigado. Passar ao tempo para falar sobre estes dois tópicos e depois acaba também. Ok, obrigado, Sr. Presidente. Respondendo objetivamente ao vereador João Pedro Cavaco, o programa Arruda a Compostar, em Nossa Senhora da Ajuda, a ação foi cancelada por causa do pequeno número de inscrições, verdadeiramente. E também o tinha sido já na Carvalha. Na Carvalha nós conseguimos trazer as pessoas para a Ruda, para o Natura Ruda 2023, em que foram entregues mais 15 compostores. Isto porquê? Porque, na verdade, estas ações de formação de compostagem têm um custo e, evidentemente, que temos que ter pelo menos 15 pessoas, 20 pessoas, naturalmente temos que gerir isso. Vão ser reagendadas novas ações. Março será seguramente um mês interessante para que isso seja feito. Vamos preparar as coisas com todo o tempo, bem como por causa do tema da compostagem comunitária e da colocação dos compostores comunitários,
com a formação com o mestre da compostagem, com elementos que estão adstritos às juntas de freguesia, ao Centro Operacional Municipal. Espero que tenha respondido à sua questão de forma objetiva. No respeito à variante de Amorão, eu reparei que na última reunião de Câmara a senhora vereadora Sandra Lourenço comentou inclusivamente que teve que sair fora de mão por causa de um ou dois buracos. É evidente e é óbvio que o Estado está muito longe de ser o desejável e aquilo que nós consideramos como aceitável, é evidente, mas eu, como passo lá muitas vezes, tive o cuidado logo a seguir passar exatamente por lá e não me pareceu que não estando fantástico, porque não está, que estivesse assim tão caótico. Todavia, as condições climatéricas não permitiram ir lá ainda, mas se tudo correr bem, para a próxima semana vamos lá. Obviamente fazer intervenções de pavimentação, de reparação. Há de facto um buraco maior e presumo que seja esse que a vereadora Sandra Lourenço referiu, mesmo no meio da via, que vamos tentar reparar, mas percebam bem que temos uma intervenção prevista para o ano 2024, eu não estou tão pessimista como o vereador João Pedro Cavaco, eu quero acreditar que possa não ser no final do ano, temos sempre esta questão, eu acho que quanto mais cedo for melhor, até porque em larga escala, estamos a falar num valor previsível de 288 mil euros, como será fácil perceber, é uma intervenção já séria, mas até lá vamos ter que ir mantendo, porque de facto estas chuvas vão deteriorando qualquer coisa que já não está de facto nas melhores condições e nisso sejamos completamente claros. Obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas vereadores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, público. Em relação à resposta da Sra. Vereadora Sandra Lourenço, no que diz respeito ao protocolo de saúde e bem-estar, após ter encontrado, portanto, o município o recurso humano disponível, fisioterapeuta, foi dada orientação ou informação à equipa coordenadora local, a SEL, que é do Assistuário do Tencho, que por sua vez informou as EGAs, as equipas de gestão hospitalares, nomeadamente as de maior referenciação, que são Vila Franca de Xira e o Hospital Beatriz Ângelo, mas todas as outras EGAs também possuíram essa informação no que diz respeito à SCI da Ruta dos Vinhos, que a partir deste momento e do estabelecimento deste protocolo com o município, haveria capacidade de resposta no que diz respeito à elegibilidade de utentes com capacidade na área da reabilitação. Neste momento, posso acrescentar que já temos 2 utentes referenciados pela equipa de gestão de altas do hospital. Um mesmo entrou na sexta-feira, o outro entrou hoje e posso acrescentar que tenho a informação que a enfermeira responsável pela SCI, a enfermeira Olga Porto, amanhã mesmo, durante o período da manhã, tem previsto uma reunião com a fisioterapeuta que irá iniciar a avaliação dos utentes e a definição de um plano de intervenção para os utentes, caso tenham elegibilidade, conforme foram referenciados pelas respectivas EGAs. Muito obrigado. Bom, penso que está tudo esclarecido. Vamos avançar então para os pontos da agenda da ordem do dia de hoje, começando pelo ponto número 1, que é a ata da reunião do dia 16 de outubro. Penso que ela foi devidamente distribuída para os seus vereadores analisarem. Não sei se há alguma questão quanto à ata que queiram colocar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer que no ponto 16, que é relativo à redução da taxa de piscina municipal, que numa iniciativa que está relacionada com a Santa Casa, diz que a vereadora se ausentou da sala, mas não identifica a vereadora. Ok. Mais alguma questão? Não? Então, com essa alteração, vamos então proceder à aprovação da ata, ou neste caso à votação, colocando então à votação, questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com uma abstenção do Sr. Vereador João Pedro Cavaco, presumo que seja pelo motivo de ter estado ausente, correto? Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 2 da ordem de trabalho. Este ponto 2 da ordem de trabalho diz respeito a um pedido de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços de higiene e limpeza em diversos edifícios municipais. No fundo, este ponto deliberado hoje aqui depois será
remetido para deliberação da Assembleia Municipal, porque é superior aos limites que a Assembleia, no início do mandato, deliberou delegar, nos termos da lei, no Sr. Presidente da Câmara. No fundo, isto tem que ver com algumas prestações de serviços que vamos ter que fazer durante o próximo ano, e está aqui previsto o encargo de janeiro do próximo ano, 2025. Já estou a falar no próximo, não no outro, em 2025. Já estou com o chip de orçamento para 2024, então já estou a falar no próximo. E, portanto, no fundo, este encargo de janeiro tem que ver com o facto de nós, lançando o procedimento após a hipotética deliberação da Assembleia Municipal, que decorrerá, o que tudo indica, no final do mês de novembro, enfim, teremos dificuldade em que o procedimento esteja concluído em termos de contratação pública em janeiro, portanto, a tempo de 1 de janeiro, neste caso a 2 de janeiro, que é o primeiro dia útil do ano, de ter a prestação de serviços contratualizada. E, portanto, estamos aqui a prever que estes 12 meses possam resvalar para o ano de 2025, de janeiro. No fundo, estes serviços de limpeza têm muitos serviços que já existiram, a limpeza da loja do cidadão, da Universidade das Gerações, da piscina municipal, a que se vai somar os centros de convívio, também estão aqui, a que se vai somar o Centro de Saúde da Ruda, uma vez que, como sabem, vamos receber essas competências no auto de transferência que já foi assinado e aqui já discutido também convosco, e, portanto, é nessa perspectiva que vem aqui este pedido para a assunção de compromissos plurianuais, que será remetido, se assim for, em entendimento maioritário para a Assembleia Municipal. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a isto. Não existindo, vamos então colocar o ponto 2 à votação. Questiono assim: quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 2 da ordem de trabalhos. Bem, ponto seguinte da ordem de trabalhos. Se calhar eu ia apresentar os pontos 3 e 4, na medida em que são pedidos de idêntica natureza. No fundo, estamos a falar no ponto 3 de um pedido de isenção de pagamento da taxa pela emissão da licença especial do ruído, e o ponto 4 é um pedido de isenção do pagamento de uma taxa pela licença de publicidade gráfica. No ponto 3, estamos a falar de um pedido da Associação de Jovens da Ruda, da AJAP, para a realização do seu 26º aniversário no pavilhão multiusos no próximo dia 11 de novembro, creio. E depois o ponto seguinte, até é um pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros, por força de um painel publicitário que tem no seu imóvel, neste caso, junto à rotunda do bombeiro. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a algum destes dois pontos da ordem de trabalho, o 3 e o 4, não havendo. Vamos passar então à fase da votação, colocando então o ponto 3 a votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3 da ordem de trabalhos. E colocando então agora o ponto 4 também a votação, questiono sim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade também o ponto 4. O ponto seguinte é o ponto 5º da ordem de trabalhos, diz respeito à ação social escolar, refeições. Está aqui um encargo com este ponto de 107.31, não vou aqui identificar uma razão também de proteção de dados, mas está nos documentos que vêm instruir o processo e cuja deliberação proposta é de aprovação nos termos da informação técnica dos serviços. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, vou então colocar à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. Bem, os pontos 6, 7 e 8 dizem respeito à determinação dos custos das AFs, das CAFs e do prolongamento
neste caso, das atividades letivas nas férias letivas do Natal, da Páscoa e do Verão. Na chegaria convidamos o Sr. Vice-Presidente para fazer a apresentação destes pontos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro conselheiro das AF, certo? Sim. Relativamente às AF, o que está aqui considerado é o acompanhamento da taxa de inflação no valor de 5,3%, portanto não são contabilizados outros custos, o que faz com que haja, para este universo de 112 crianças na ponta da manhã e 231 na ponta da tarde, um valor de 11,38 euros para o período da manhã e um valor de 39,85 para o valor da tarde. Depois considerou-se que as mensalidades, que o pagamento seja determinado a data de 30 de novembro para o débito de cada aluno, correspondente às mensalidades referentes aos meses de setembro e outubro de 2023 e 30 de dezembro para o débito de mensalidades referentes aos meses de novembro e dezembro. Sendo que para o mês de novembro há estes valores e para os anteriores é o valor do ano letivo anterior. Isto para a ASAF. Em termos de variação, portanto, em consideração só este diferencial de 5,3 da inflação como acréscimo, temos aqui 0,8 para o valor da manhã relativamente ao ano letivo anterior e cerca de 2 euros para o período da tarde. Relativamente à SCAF, a questão também passa um bocadinho por aí, é o acompanhar dos 5,3 da inflação, sendo que temos aqui uma taxa de inscrição à data de 6 de outubro de 161 crianças na ponta da manhã e 159 na ponta da tarde, que faz com que tenhamos para apresentar como proposta para amanhã 16,64 euros e tarde também 16,64. E é isto, essencialmente, sendo aqui a questão que os valores para o ano letivo 2023-2024, a partir do mês de novembro, têm este acréscimo, mantendo os mesmos valores do ano anterior para os meses de setembro e outubro, tal como anteriormente. Relativamente à determinação dos custos das atividades das interrupções letivas, elas consideram também aqui a questão da taxa de inflação. Há aqui uma alteração em alguns períodos que depois estão aqui mencionados os dias. Há aqui um incremento nas atividades de Natal, por exemplo, relativamente ao número de dias, faz com que haja essa oscilação. Mas aqui o racional foi os mesmos e aqui debitar para a semana de interrupção letiva de acordo com a taxa de inflação de 2023 em 5,3 para encontrarmos estes valores. E essencialmente é isto. Nos 3 pontos. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão. Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para clarificar, porque da leitura dos documentos não tínhamos ficado com essa percepção. Quer as atividades de animação e apoio à família, quer o componente de apoio à família, quer as atividades nas interrupções letivas, aumentam com base no racional da inflação dos 5,3%. É isso? Sim. Setembro e outubro não aumenta. Setembro e outubro não. Não aumenta, exatamente. Setembro e outubro Sim, não mantém-se aumenta. O resto são os valores do ano letivo anterior. Ok. Não há mais nenhuma questão. Podemos então votar, começando pelo ponto 6 da ordem de trabalhos, determinação do custo das AFs. Questiono quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 6. O ponto 7, determinação do custo das CAF. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade. E o ponto seguinte, ponto 8º, determinação do custo das atividades nas interrupções letivas. Quem vota? Desculpe. É possível fazer uma pergunta só deste ponto? Das interrupções? Sim. Sim, ainda vamos a tempo. Está votado aí. Apenas por que razão não são previstas quaisquer atividades na primeira quinzena de setembro, dado que normalmente o início dos anos letivos acontece a meados deste mês? Por
calendarização aqui é relativamente àquilo que, no fundo, são as procuras já identificadas em anos letivos anteriores, ou no início de anos letivos anteriores, e chegou-se à conclusão que este calendário devia ser mantido. Só isso. Eu acrescentaria o facto também é preciso haver algum período para que as auxiliares também tenham o gozo de férias, não é despiciando, e que também precisam de ter, e depois também é preciso preparação das infraestruturas para receber o ano letivo seguinte. Geralmente é que nesse período do início de setembro nós fazemos as grandes intervenções nos recreios, com o corte pesado de arbustos, de ervas, etc. E, portanto, também não convém que os espaços sejam ocupados com atividades, e, portanto, também é mais seguro para todos. Mas, de todo modo, também não é despeciente considerar isto. Não sei se há alguma... Sim. Não havendo nenhuma questão adicional, vamos colocar então o ponto 8º à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 8º. O ponto seguinte é o ponto 9º da Ordem de Trabalhos, que é o Acordo de Cooperação entre o Município da Ruda dos Vinhos e a Associação Promotora do Ensino dos Cheques, a APEC, instituição particular de solidariedade social, neste caso Instituto, e eu ia passar a palavra à Sra. Vereadora Carla para fazer a apresentação deste ponto. Se faz favor. Sr. Presidente, então, de uma forma muito sucinta, este ponto consta na ordem de trabalhos o acordo de cooperação entre o município da Ruda dos Vinhos e a Associação Promotora do Ensino de SECS, a APEC, enquanto Instituto Particular de Solidariedade Social, terá como base o objetivo estratégico, quer do município, assim como da própria APEC. Assim sendo, com este protocolo estabeleceremos uma parceria numa área tão vulnerável e específica em termos de intervenção, nomeadamente não só no diagnóstico de situação, assim como em competências na área de formação, capacitação, na abordagem nos próprios serviços de atendimento, entre outros de relevante interesse, enquanto forma de colaboração. Ok, muito obrigado. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, passamos então à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, o ponto 10º, é uma proposta que vai na senda dos projetos sociais, neste caso do cheque fraude. Neste caso, este processo, nos termos de informação técnica, que está a instruir a proposta reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente e, portanto, é isso que se propõe em conformidade com o parecer dos serviços. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, vamos passar então à fase da votação e eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 10 da ordem de trabalhos de hoje. Bem, os pontos seguintes, ponto 11 e 12, dizem respeito a propostas no âmbito do projeto social, Fundo de Emergência Social. Não vou identificar as situações, mas de qualquer das formas, nos termos de informação técnica, não reúnem condições para ser deliberados favoravelmente e, portanto, o que se propõe é a notificação aos requerentes da tendência de indeferimento para cumprimento do princípio de audiência prévia previsto no Código do Procedimento Administrativo. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, passamos então à votação. Começando pelo ponto 11, eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalhos de hoje. E, relativamente ao ponto 12, coloco também à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É também aprovado por unanimidade o ponto 12. O ponto seguinte, ponto 13,
da Ordem de Trabalhos. Diz respeito também a mais uma medida social, que é o cartão de cidadão de Nasceira Rodense. Também este caso não reúne condições nos termos da informação técnica de acordo com o regulamento municipal aplicável para ser deliberado favoravelmente e, portanto, o que se propõe é a notificação à requerente da tendência de indeferimento nos termos do Código de Procedimento Administrativo. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, passamos então à fase da votação. Questiona-se quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 13 da Ordem de Trabalhos de hoje. O ponto seguinte é o ponto 14 da Ordem de Trabalhos, diz respeito à empreitada de requalificação do bairro João de Deus. Neste caso, o que está aqui subjacente para deliberação é a proposta de revisão final dos preços desta empreitada, de acordo com a informação técnica, e que com certeza que os senhores vereadores tiveram a ocasião de ler. No fundo, estamos a fixar esta revisão total da empreitada de preços nos termos do Código dos Contratos Públicos no montante de 254.784,74 €. O valor que a entidade adjudicatária nos propôs inicialmente era 280.679,61, portanto houve aqui uma redução deste valor. Enfim, é o que os nossos serviços técnicos conseguiram apurar. Já tinha existido duas revisões parciais de preços aprovadas em reunião de Câmara, uma no dia 29 de 11 de 2021 e outra no dia 11 de 7 de 2022, respectivamente 21.266,99 e a outra de 119.900,03 €, tudo isto mais IVA, claro, e portanto há que deduzir esses dois montantes parciais e portanto neste caso o que está aqui em causa é aprovar a revisão de preços e cabimentar o valor remanescente que falta, que é, neste caso em concreto, 134.884,71 € mais IVA. Basicamente é isto que está em causa neste ponto. Não sei se há alguma questão dos colegas. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma medida mais prática ou até matemática, porque os 21.266,99 € estão já reduzidos dentro dos 119.900, porque se nós subtrairmos os 254.784, a esse valor, subtrairmos os 119.000, ficamos logo com os 134, que é aquilo que temos a pagar, e ficam a faltar os 21.266. É essa a dúvida só. Pronto, parece-nos. Obrigado. Eu não sei se percebi bem a sua questão, peço desculpa, estava aqui. Estava a dizer que já, os 21.000 já estavam dentro dos que foram consumidos pelos 119, foram aprovados posteriormente, é isso? É essa a minha dúvida, porque lá está, o segundo documento, a votação ao comporta acertou o valor dos 254.784,74. Na reunião de Câmara do dia 29 de novembro foi aprovada a revisão de preços na ordem dos 21.000 € e a 11 de julho na ordem dos 120.000. Exato. Pronto. Exato. Ou seja, agora propõe-se então que seja deduzido, como diz aqui, assim deverá deduzir-se ao valor dessas revisões que foram feitas pelo valor, ao valor acima proposto pelo município, que é 254.784,74. Se deduzirmos os 119.000, ficamos logo com os 134.884,71. Ficam a faltar os 21.266,99. É só essa a dúvida. Okay. Pronto, e daí a dúvida de se eles já tinham sido deduzidos também na segunda revisão dos 119.000 €. Obrigado. É uma questão de fazer contas. É sim, é só subtrair aos 254. Subtrair os 119 vai dar os 194. E ficam a faltar os 21.000. É isso. 113. Provavelmente o que é que pode ter acontecido?
Pode ter acontecido que, não obstante ter sido aprovado a revisão, pode por algum motivo não ter sido paga na altura. E então estão a cabimentar agora aos 134, uma vez que não foi pago aquele montante. É uma questão de eu confirmar com a parte da contabilidade. Confesso que não tenho essa informação aqui no processo. Não é? Desculpe. Sim, foi qual é a batalha? Eu não sei se aqui tem informação do compromisso. Sim, se faz favor. Já deve ver os análises e tudo e não era claro. Eventualmente aqui nos compromissos conseguisse ver isso. Sim, mas está. Ah, 142 não é? Sim, Sim, pode ter a ver com o IVA também, se calhar. O IVA aqui é 6%, não é? É 6%. Sim. 6%, se fosse 10% eram 20 e tal mil euros de IVA. 25 mil euros de IVA. Mas sabe que esse valor que nós 6% digo assim? 142. Pois, portanto, ainda falta ainda. Não, sim, pois 6%. Aos 6% dá 142. Nunca vai dar certo. A 1,24 são os 21 mil estarem já reduzidos. Pois deve ser isso. 119. Provavelmente ser isso. É possível. Mas de facto a informação aqui não é clara. Boa tarde. Sr. Engenheiro, Boa tarde. boa tarde. Vou fazer conta. É já para impulso. O Sr. Vereador está a colocar uma questão pertinente que tem a ver Sim. com o seguinte, Sim. que é, e eu não consegui responder, mas eventualmente já percebi que pode não ter que ver com o IVA e pode ser mesmo isso que o Sr. Vereador está a sugerir que tenha sido, que é, nós temos aqui duas revisões parciais que Sim. foram aprovadas em momentos distintos no tempo Sim. e depois sempre temos uma revisão final do preço, correto? Sim, elas são sempre acumuladas. Pronto. Então é isso. A questão era esta. Pronto. A questão Na é esta. segunda descontou-se o que foi pago na Ok. primeira Ah, e na terceira. Ok, pronto, está esclarecido. Descontou-se. Era isso. Era isso. Era só isso. Era só Pronto. isso. Muito obrigado, muito obrigado. Não foi fácil. Até doeram lá em casa, não é? Pronto, está esclarecido, não é? Vamos então proceder à votação do ponto 14. Vou questionar quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por maioria com duas abstenções do vereador do PSD. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 15. Eu espero, enfim, espero que seja a última vez que este ponto do empréstimo vem à reunião de Câmara, espero que seja a última. Mas tem que ver com uma precisão que se detectou, tem toda a pertinência a ser corrigida há tempo, até porque o Tribunal de Contas depois naturalmente vai pronunciar sobre esta matéria também. Na cláusula 5ª, número 1 do contrato, não estava claro, aliás, não estava claro, como diz aqui a informação técnica, mas devia estar que se vence a primeira prestação 6 meses após a data do termo do período de utilização do empréstimo. Pronto, e isto tem que estar no contrato, porque foi isto que foi objeto de concurso público e de contratação pública e, portanto, isto tem que ficar, ao invés de vencendo-se a primeira prestação na mesma data do termo do período de utilização. Isso é que não estava correto. Basicamente é só esta pequena alteração dos 6 meses. Não sei se há alguma questão. Faz favor. Eu já estou a ficar nervoso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, espero que seja a última vez que vem a reunião de Câmara e, efetivamente, já toda a gente falou sobre este empréstimo, mas ainda não tinha chegado a minha vez, que vai ser hoje. Portanto, resumindo, e o Sr. Presidente fala aí numa pequena alteração, resumindo, foi-lhes apresentada em reunião de Câmara Extraordinária, a 21 de setembro, uma simulação do crédito agrícola que à data já tinha ultrapassado os 30 dias de validade porque está datado a 16 de agosto. Esse mesmo documento é apresentado para aprovação em Assembleia Municipal a 28 de setembro e volta à reunião de Câmara para a adjudicação da contratação do empréstimo a 16 de outubro. Neste documento é considerada uma taxa Euribor a 3,942 e eu fui somar e um resultado de 962.780 euros só em juros. Hoje é pedido que se ratifique uma alteração a uma minuta que foi aprovada há apenas 2 semanas. Mas desta vez, os documentos anexos à proposta já consideram uma taxa Euribor de 4,03
e um resultado de juros de quase 983 mil euros. O PS aprecia muito o lema, com certeza. O PSD, desde o início, se manifestou contra a decisão de contrair este empréstimo em tempos de tão grande incerteza. Acresce que, pelo que expus anteriormente, em apenas 15 dias, este Executivo fez com que o município vá pagar ainda mais em juros. Em 15 dias, mais de 20 mil euros, com certeza. Ó, Sr. Presidente, posso... Quer falar? Quero. Está em causa apenas a cláusula 5.1. Ó, Sr. Presidente, claro que sim. Eu já tenho falado abundantemente sobre este tema, não vou falar mais. Bem, ok. Ó, Sr. Presidente, já agora, eu não podia deixar de não falar, porque na última reunião de Câmara fiquei tão perplexo com aquilo que o vereador João Pedro Rodrigues, que hoje nem está cá, disse. Eu sei que ele é de Direito, mas como teve a mesma professora da escola primária que ele deve ter ensinado o mesmo que eu. Eu confesso que não sou de Direito, sou de Engenharia Química, mas sei fazer contas. Sei fazer contas, efetivamente. E as contas que os vereadores do PSD fazem, a vereadora São Lourenço é licenciada em farmácia, acho que também saberá fazer contas muito bem. São contas sempre de somar, é uma coisa extraordinária, é sempre mais. Esquecem-se de algumas coisas que são verdadeiramente importantes. Uma questão que é verdadeiramente importante é que o município tem tido a capacidade de, anualmente, conseguir reduzir a dívida global na ordem de 600 mil euros. Portanto, se estivermos a falar nisso em 2 anos, é só somar, aí sim é somar, são 1.200.000. Mas tem-se esquecido também de outras coisas, é porque, na verdade, quando estamos a avaliar juros, 1 milhão de euros, 900 e tal mil euros, etc., é preciso ter atenção que em 2025 não vão cair os juros, não vão bater os juros todos ao mesmo tempo, como se acabam de perceber. E, portanto, fazem uma narrativa errada e eu começo a ter dúvidas se é por não saberem fazer contas ou, sinceramente, porque quererem ludibriar os arrepentos. E eu tinha que dizer isto, porque senão não ficava bem comigo próprio. Mas, na verdade, com a estimativa de termos uma dívida global em dezembro de 2023 de 4,9 milhões de euros, aliás, a mais baixa desde 2002, a verdade é que estimamos que em dezembro de 2025 o valor da dívida, com a contração deste empréstimo de 2,6 milhões de euros, e, considerando o pior dos cenários, digamos assim, que o valor em dívida global seja de 6,3 milhões de euros e não 8,4 milhões de euros, como erradamente e insistentemente o PSD tem feito fazer crer. Dito isto, há aqui depois também uma coisa que me faz alguma confusão. É porque o PSD às segundas, quartas e sextas acha uma coisa. Às terças, quintas e sábados acha outra, e ao domingo é o dia em que estão a escolher o que é que vão estar contra na segunda-feira seguinte. Isto é lamentável, porque eu lembro muito bem, quando foi da aprovação em reunião de Câmara do Plano Plurianual de Investimentos e de Intervenções na Rede Rodoviária e Concelhia, sou vereador João Pedro Rodrigues, por acaso hoje não está cá, mas isso consta das atas, é fácil. Insistentemente perguntava ao Sr. Presidente, então, Sr. Presidente, mas você não considera a possibilidade, dado que muitas vias estão efetivamente em mau estado, de conseguir-se ir mais além já neste ano? E é preciso perceber que é preciso haver verbas cabimentadas e para haver cabimentação das verbas é preciso aquilo com que se compra os melões, é preciso dinheiro. E, portanto, nós temos uma perspectiva séria disto, não andamos aqui a brincar aos empréstimos, como será bom de perceber, e, naturalmente, que eu nem queria entrar por aí, mas, por acaso, toda a gente percebeu que na última reunião do Banco Central Europeu não houve mexida nas taxas de juros. Se calhar vamos atingir aqui um planalto. É óbvio que eu não tenho uma bola de cristal e não sei o que é que vai acontecer para o ano. Tenho a expectativa de que possam vir a baixar os juros, como toda a gente, mas isto é como tudo. Quando eu tenho uma casa para construir e quero construí-la agora, vou esperar 5 ou 6 anos até que as coisas se ajustem. Então não vou construir casa nenhuma. Isto é mesmo assim. E, portanto, e até podia ser demagógico e dizer que nas últimas 2 revisões das taxas de juro, a taxa de juro Euribor a 6 meses baixou. As outras aumentaram e a 6 meses baixou. Mas não é por aí, como é evidente. Contas certas são contas certas e vamos ser sérios na apresentação das contas. Era só aquilo que eu gostava de dizer. Obrigado. Obrigado. Não foi. É alguma questão
sobre o que estamos a discutir, não. Porque mudamos o assunto, entretanto. Não, nós estamos a discutir a cláusula quinta número 1. Foi isso que o vereador Onde Paulo se Pinto lê? esteve a fazer. O vereador Paulo Pinto Não. esteve a responder-me, não foi? Eu estou a questionar se é alguma questão relacionada com o ponto que está em agenda. É. Confio no seu discernimento, depois vamos ver se não me arrependo. Mas... Depois logo avalia se fez bem. As contas certas. Eu faço só uma pergunta. O que eu disse, os valores que eu referi, a cronologia que eu identifiquei, alguma destas coisas está errada ou é mentira? Muito obrigada. Meus caros, eu até vou ser mais rápido do que isso tudo. Não houve nenhuma questão que me tenham colocado sobre a cláusula quinta número 1, portanto não vou fazer nenhuma resposta. Estamos em condições de votar o que está em causa, que é a cláusula quinta número 1, que é a alteração da redação ou não. Eu penso que estamos. Portanto, ninguém fez perguntas sobre o tema. Estamos em condições de votar e eu vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por maioria, com 2 votos contra os seus vereadores do PSD. Muito bem, chegamos ao fim da ordem de trabalhos. Temos os documentos para conhecimento, que é o resumo da tesouraria e o resumo das obras particulares neste período. E, portanto, não havendo mais nenhuma questão, está encerrada a reunião de Câmara de hoje. Agradecemos muito a presença e a participação de todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.